Olá, mulheres CX. Eu estou pensando em deixar esse vídeo não listado. Estou aqui com uma certa insônia, trazendo a visão de aplicação sobre um café virtual que tive, com Lígia sobre vendas. Mas antes de compartilhar esse processo com vocês, de ajuste que pretendo fazer e por que que o meu LinkedIn é desse jeito, eu queria trazer uma reflexão coletiva antes de fazer essa experiência compartilhada com vocês. Boa parte do tempo, quando eu estou com mulheres em CX, eu não percebo que elas estão presentes. Como se o corpo estivesse ali, mas a mente estivesse em todo lugar, menos ali. Isso não é uma crítica necessariamente, mas de modo geral eu vejo que presença é um ativo muito raro. Se você estiver recebendo, você tem ouro nas mãos. Eu falo isso até com minhas mentorias, inclusive. Eu me entrego de acordo com o que o cliente se entrega também. Então, eu tenho ponderado aí a minha presença muito mais do que antigamente, porque já temos aí nossos 34 anos e já vivemos muita coisa. Tem coisas que é importante a gente trazer para as mulheres, todas que estão aqui, e que você é suficiente do jeito que você é. Você gosta de gravar vídeos, você gosta de mandar áudio, você gosta de fazer texto. Se isso não infringe uma regra, isso é permitido. Mas desde minhas primeiras experiências de alinhamento, de conhecer e estudar há um bom tempo, pessoas de CX, CS, mas especialmente CX, que é algo que eu venho tentando me aprofundar ao máximo, eu vejo que até em eventos, assim, a pessoa tá no computador, tá no celular, tá em todo lugar, menos ali. Mesmo pagando por aquilo ali, às vezes vale mais a foto, o print que diz que estava lá do que de fato tá lá presente. Eu não sou ninguém para dar um puxão de orelha, inclusive eu tenho que me dar esse puxão de orelha também. Mas tempo é uma coisa que as pessoas até dão para as coisas, mas presença é muito raro. O grande perigo disso é a gente às vezes não tá dando presença nem para a gente mesmo, não tá dando protagonismo e dedicação para nós mesmos. Então esse processo de analisar LinkedIn me tira de muitos espaços, inclusive para eu poder focar nisso, para eu conseguir ser um pouco mais egoísta e interesseira, porque eu acho que preciso dessas skins de uma maneira saudável e ponderada. Então, vou compartilhar com vocês alguns processos de implementação que eu pretendo trazer para o LinkedIn, que talvez seja útil para você na sua área. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Bom, esse aqui é o LinkedIn da Capitã, que tem me ajudado muito, inclusive. Eu criei um alter ego para conseguir desenvolver estratégias, testar posicionamentos. E eu tenho conseguido clientes por causa desse arquétipo de exploradora, dessa questão da capitã. Esse tem sido algo que funciona muito para mim. E foi algo no teste mesmo. Esse é o meu perfil de Camila, né? Eu coloco aqui a menção a capitã. Aqui a Pulse é a minha empresa, Pulse Comum. Por que Pulse Comum? Porque a comunidade, ela dita o ritmo do negócio. É com ela que a gente vai medir e entender como o cliente se sente. E isso ajuda a pulsar esse negócio, é o coração do negócio mesmo. É por ali que a gente vai entender esse cliente, sentir esse cliente, perceber esse cliente, tá? Estácio, porque eu fiz 3 períodos de contabilidade. Eu fiz contabilidade para vivenciar aquilo que eu já fazia. Eu cuidava de toda a documentação de licitação da empresa, cuidava de muita coisa, mas queria entender processualmente se aquele era o caminho para mim. E aí eu fiz uma faculdade, fiz 3 períodos. Me ajudaram muito a entender caminhos. Aqui, a gente tem pontos de melhoria. Eu manteria o Chief Community Officer, ninguém sabe o que que é, mas um dia vão saber. E talvez vão lembrar que um dia eu coloquei isso aqui.
Chief Community Officer, a gente tem o CRO, né? Chief Revenue Officer, tem Chief de tudo que é coisa, de Product. Enfim, por que não de comunidade? Se a gente pesquisar essa literatura em inglês, vai ver que uma pessoa dessa ganha pelo menos aí R$ 10.000 por mês num projeto. E aí o Chief Community Officer no Brasil tem talvez um cara que eu achei em pesquisa por IA e provavelmente ele está criando como se faz isso no Brasil, porque não temos o cargo. Estamos criando oportunidades aqui, cavando pênaltis para quem sabe um dia trazer isso. Mas é uma literatura que a gente não vai ver no Brasil. E também nem tão facilmente na gringa. Mas existe. Facilitador online de negócios. Eu melhoraria isso aqui. Porque facilitador online é uma profissão também, que é você moderar, planejar esses eventos online nas comunidades. Mas eu sinto a necessidade de realmente melhorar um pouco isso aqui, talvez trazer essa descrição para a parte do sobre. Certified Community Manager, Circle. Vou ver se eu consigo colocar o arroba. Circle tem uma comunidade muito forte no LinkedIn e eu me conecto muito com os gringos para abrir minha cabeça. Porque eles estão sempre inovando, estão sempre testando, estão sempre compartilhando e eu não vejo isso no Brasil. Mas aí o Circle Certified Community Manager, porque eu tenho várias certificações do Circle, você consegue ver isso lá embaixo na parte de certificações. Reikiana eu acho que eu tiraria, mas eu tenho nível 1, porque eu não trabalho com isso, né? Meio que uma autoaplicação para eu conseguir cuidar da minha saúde. E founder da Pulse Comum e tá aqui Pulse Comum, minha empresa, então acho que uma coisa está conversando com a outra. Deixa eu subir aqui. Esse sobre. Gostei de eu ter preenchido principais competências, com coisas que eu já vivi na minha vida e que, se precisar, dentro das minhas atribuições ali, eu consigo coordenar, porque eu sei fazer. E aí a gente tem recomendações de competências que foram feitas por mim e por outras pessoas. Acho que esse campo preenchido é bem importante. Vamos lá. Conheça meu portfólio. Gosto dessa segmentação. Quero revisar alguns pontos disso futuramente, sim. Mas só o fato de ter isso já está ótimo. Vou abrir para vocês o que aparece. Eu sempre tenho curiosidade de entender por trás do porquê as coisas são do jeito que são. Isso é uma coisa que me fascina em tudo. Tá abrindo. Queria reduzir o tamanho disso aqui. Deixa eu voltar, porque eu tô sem paciência para esperar. Vamos continuar. Você pode enviar uma mensagem, eu não tenho um perfil fechado para as pessoas mandarem mensagem para mim, porque a minha política é ser acessível. Se não fizer sentido, eu corto igual faca tramontina, mas se fizer sentido, vamos trocar ideia. Estrategista de ecossistema, community builder, tenho testes comportamentais para o pessoal de RH que adora isso. Tem alguns depoimentos, inclusive alguns estão lá no LinkedIn, pessoas que trabalharam comigo também. Projetos entregues, tenho vídeos de vários tipos de cases, estruturas montadas, tanto do design de dentro, né, que é formar a estrutura de ClickUp, enfim, de dentro para fora, né, da gestão de comunidade e das comunidades entregues. Então, eu monto cases de layout, de apresentação e mostro. Então, tudo que eu faço está documentado. Inclusive, o YouTube é uma vitrine para mim. Vou atualizando as minhas certificações principais aqui. Isso aqui é um sonho que eu tenho de desenvolver, porque eu gosto de UX design, mas estou muito focada aqui, ó, nesse pilar. Eu acho que isso aqui está muito ligado a isso aqui, isso aqui. Liderança eu só acredito em prática, não em curso. Participação de eventos tenho que atualizar, mas tenho alguns que eu abasteço aqui, mas principalmente o LinkedIn isso está atualizado. Meus hobbies, porque eu acho que uma empresa que tem cultura vai olhar para isso. E o UX Design é um lugar que eu quero chegar. Aqui eu tenho meu alter ego da Capitã, que tem a narrativa de desenvolvimento dela. E eu gosto de usar essa coisa Star Wars, essas coisas assim. Não acho que ninguém tem que me copiar.
E faço isso justamente para ser diferente dos outros, para alguém me ver, para alguém me enxergar. É intencional. Eu acho que se for só a camisa esperança, que acho que talvez as pessoas não enxerguem. E aí, serviços, eu coloco aqui algumas coisas que eu já trabalhei para facilitar o processo de pesquisa também. E aqui tem várias coisas, né, que eu atualizei. Acho importante esse campo estar preenchido. E aí eu tenho essa parte aqui preenchida. E são coisas que, de fato, dentro do meu trabalho, são entregáveis que acontecem. Você não tem como gerenciar uma comunidade sem ter a visão geral do negócio. Só que eu consigo fazer um design de negócio rápido, porque já fiz muitos, já li muitos, já analisei muitos. Minha cabeça conecta as coisas muito rápido. Então, eu não levo meses, às vezes, para fazer uma coisa que um mês eu consigo entregar. Não tem por que ficar enrolando o cliente na entrega. Meu trabalho é bem completo nessa visão. Destaques. Tem alguns conteúdos que estrategicamente eu destaco, como o podcast. Dito que um profissional que tem um portfólio com projetos paralelos é um cara comprometido com o repertório para ser contratado. Aqui eu me aceitando com relação a esse cabelo, inclusive acho que vou parar até de fazer escova para ir para eventos. Economizo um dinheiro e ainda me aceito melhor. Aqui é um post que eu gostei muito de fazer, de tendências para 2026 e deu muito certo na minha concepção. Tenho aqui 2.500 seguidores, e tenho aqui alguns conteúdos. Estou trazendo toda quinta-feira um vídeo que tem essa pegada mais motivacional, de captação de pessoas para o meu perfil mais abrangente, que as pessoas podem se alinhar comigo pelo tipo de conteúdo que eu compartilho, que não é só sobre mim, mas que carrega valores que eu acredito e tenho. Eu compartilho muita coisa, acho que é algo que eu recebi de feedback que eu tenho que melhorar. Compartilho muitos outros, e eu acho que as pessoas compartilham muito pouco, inclusive no LinkedIn. Não tenho muita paciência para enxugar gelo assim, de comentários. Coloco uma energia, sou pontual em comentário, mas eu sei que eu tenho que enfeitar um pouco mais em pavor para chamar atenção. Isso capta boas leads para os perfis. Qualifica bastante a interação nos comentários. Eu interajo todo dia, tá? Um pouco. Mas eu gosto de conteúdo gringo inteligente. Eu sempre achei que se eu compartilhasse os conteúdos que eu acredito, que eu gosto, e as pessoas que eu incentivo, isso também de alguma forma poderia gerar valor para mim. Eu espero que gere, mas eu acho que eu realmente compartilho demais as pessoas. E fica um feed um pouco misturado, um pouco confuso. Também não acho que as pessoas vão converter só por causa de uma análise de LinkedIn. Eu acho que eu gostaria que as pessoas conversassem comigo. Até para eu entender se eu faço sentido para aquela pessoa e se ela faz sentido para mim. Experiências. Coloquei aqui da minha empresa, e de fato é um posicionamento autônomo, que eu tenho desde 2022, que eu parei de me ver como prestadora de serviço, como negócio. Eu acho que para a gente colocar a equipe, para a gente delegar, a gente precisa vestir o trabalho de saber fazer as atribuições de negócio. Isso requer uma certa humildade também. Ser dono também é saber fazer para aprender a delegar direito. Então, como é que eu vou pedir as coisas se eu não tenho noção do que eu preciso? Aqui é um projeto que eu já trabalhei numa agência de marketing. Aqui é uma empresa, um negócio físico. Teve a CLG Educação também, que eu aproveitei para moer conteúdo de CS e pegar a visão. Trabalhei também na Pipe Run, foi a primeira empresa nesse estilo Great Place to Work, LinkedIn tradicional que eu me meti para justamente aprender a ler cenário e experienciar a vivência deles. Como terceirizada, deixa eu ver aqui, que eu abri um pouco mais, né? E outros projetos que eu trabalhei também, eu fui colocando aqui. Boa parte da minha vida eu trabalhei como gestora de licitação, de fato, em todo o processo de entrega, ganhar licitação, logística, tudo. Não conheço algum público que tenha vivido isso por muitos anos, desde os 16 anos até os 26 praticamente. Depois teve a pandemia e aí
enfim, vim para um outro lugar e comecei como social media. Eu sou muito autodidata, então, assim, só vou fazer um curso se eu tiver a oportunidade de aplicar. Não vou fazer só para dizer que eu tenho no currículo. Não acredito nisso. Coloquei aqui português, coloquei inglês. Aqui você vê que eu tenho inglês e português. E a gente vai colocar esse inglês para rolo quando tiver a oportunidade de meter o pé daqui. E é algo que eu não tenho medo de fazer, não. Se eu for crescer com isso, desde que seja lícito, tá ótimo. Formação acadêmica, aqui eu não minto, eu coloco realmente que eu fiz contabilidade e fiz nutrição por 2 períodos. Eu gosto da parte de comunicação, gente. Eu tenho que fazer tudo na faculdade de nutrição para, no fim, entender que o povo tem dificuldade de emagrecer, de manter uma vida saudável por causa da mentalidade. Eu vou muito mais para uma linha de coaching que também vai ser efetivo nisso. Não substituindo os nutricionistas, mas eu não sei se eu me vejo voltando aqui. Mas eu entendo muito bem o pessoal da área da saúde como persona, porque eu fiz essa vivência aqui. Entendo muito legal aí o pessoal da administração, porque tive essa vivência aqui. Então, nada disso aqui é perdido ou fracasso. Eu realmente fiz para entender se fazia sentido e fiquei ali até onde fez sentido para mim. Eu testo as coisas sem medo muito rápido. Licenças, coloquei o CDI, inclusive você foi no CDI? Então, mete essa aqui como licenças, tá? É, vamos lá. Fiz um curso também do Cliente Feliz. Todas as atualizações em inglês que eu faço do Circle eu atualizo aqui. Todas elas eu faço. Eventos que eu vou, sejam online ou presenciais, coloco aqui. Tudo, tudo, tudo que eu vivo, eu coloco aqui. Fiz o curso de escrita encantadora, fiz alguns cursos da área de comunidade em si, eventos de tecnologia, curso de CS, de liderança, esses da Conquer aí, eu fiz vários. Tudo que eu me apliquei e fiz, eu boto aqui. Sempre mantenho isso aqui muito bem nutrido e atualizado. Já veio gente procurando trocar ideia, fazer conexão comigo pelo LinkedIn, sim. Mas meus clientes nunca tiveram aqui, sempre tiveram no YouTube. Acho que aqui tem umas leads mais qualificadas para mim, então tem que investir aqui um pouco mais. Tem alguns. Eu dou depoimento e recebo depoimento, acho importantíssimo isso. Até eu dou depoimento para mim mesmo. Que às vezes não tem ninguém para te apoiar, às vezes é só você mesmo. Por um tempo. Depois vai vindo as pessoas, mas tu tem que acreditar. Cursos que fiz, eu fiz um curso de inglês realmente, completo, tenho certificado desse curso. Formação de estrategista digital foi um curso que eu fiz lá atrás, em 2020. Idiomas, português e inglês. É aquele avançado que vamos trocar uma ideia para ver se serve para você. Consigo escrever, consigo ler, entender, consigo falar, consigo me virar. Não tenho vergonha nenhuma de ser avaliada com relação a isso. Para mim, qualquer coisa que eu estiver aprendendo tá ótimo. E o espanhol eu coloquei básico, que literalmente é o básico mesmo. Agora, se eu tenho que trabalhar com espanhol e falar, aí vamos, me contrata aqui. Aí eu vou fazer o curso com o dinheiro da contratação e vou me aprofundar. Eu só estudo coisas que eu vivo. Dados de contato. Coloquei aqui o perfil, meu perfil do LinkedIn, meu telefone. Meu e-mail eu teria que atualizar, mas aqui é complicado mexer nessa atualização de e-mail. Tem a data do meu aniversário, tem conexão, enfim. São pontos de melhoria também que eu observo no meu perfil. Não crio a parte do perfil em inglês, quero fazer isso. Esse mês eu programei conteúdo aí recorrentemente também aqui. A newsletter eu deixo no perfil da Capitã. Acho que a newsletter dá muito mais lead qualificada do que qualquer conteúdo que você possa produzir no LinkedIn. Quero melhorar meu sobre, acho muito genérico.
e alguns detalhes da minha descrição. Isso aí, eu sentar num sábado, eu faço. O que é mais difícil é sentar um dia e criar conteúdo para isso aqui. Não gosto, mas é o feijão com arroz que precisa ser feito, e aí eu tô fazendo. E aí, o que eu quero voltar de tela aqui para vocês? Qual que é a grande lição disso? Você vai ter sempre um negocinho para melhorar. E sempre vai achar que não tá bom o suficiente. E vai olhar para um gringo e pensar, porra, tá melhor do que eu. Mas isso é uma autossabotagem muito grande. Tem que parar de se comparar com o vizinho e tentar fazer o seu melhor. Eu tô adepta aí aos cristais. Esse aqui é o Amazonita, que ajuda na clareza mental, na execução das coisas. Tem vários benefícios. Então, para mim, até as joias têm que ter um propósito, um significado, tem que ter um alinhamento comigo. E eu me pergunto o quanto que a vida é corrida, a gente não está presente para as coisas, está só cumprindo tabela para dizer que foi, que está fazendo, que está construindo. E aí meu engajamento ele tem sido muito menor nos espaços. E eu tenho focado em demonstrar meus interesses. E parei de ter medo de ser ambiciosa. Eu sou bem ambiciosa hoje. Quero gerar valor e entender como é que eu posso contribuir com os espaços de forma clara e coerente, dentro de atribuições que eu consiga cumprir. E comunidade, gente, dá trabalho, tá? Ah, não tenho tempo, então não faço. E é uma coisa que eu sempre falo. Tem que estar dentro do escopo da estratégia do negócio e tem que botar um movimento para tracionar isso durante um tempo. Até a coisa rodar sozinha, você vai ter que trabalhar um ano nessa visão e acreditar nela acima de qualquer outra pessoa. Porque se você duvida, já deu ruim, tá? E não tem tempo, não tem agenda, vai ter que encontrar. Senão não vai funcionar. Porque espaço tem um monte. Orquestração intencional é para poucos. Você não encontra isso tão fácil assim. Por isso que quem entrega uma boa experiência está podendo nadar de braçada no diferencial e na monetização. No Brasil, as pessoas ainda têm medo, né, desse processo de vender comunidade, né? Um tabu muito grande. Mas se você puder ser um freemium e vender, não é pecado. Agora, se a sua projeção é gratuita, mesmo assim, juridicamente, organize isso, alinhe todo mundo na mesma visão e realinhe continuamente essa perspectiva. E talvez o meu diferencial seja eu não sentir a necessidade de pertencer a lugar nenhum. Eu sou meio que um camaleão, um cachorro vira-lata, um caramelo. Eu não sinto a necessidade de provar que eu sou de comunidade, de CX ou CS ou vendas. Eu acho que essas caixas limitam muito. Uma visão holística e 360 que deveria ser acolhida como diferencial de mercado, e não é. O pessoal supervaloriza muito o especialista. Mas o generalista que sabe olhar os lugares certos e conectar os pontos e as pessoas é um cara importante para o negócio. Então hoje eu não tenho medo de errar, porque eu vou errar. Esses são os pontos de melhoria que eu analiso do meu perfil e também com o feedback de Dona Lígia. Sempre que vocês forem avaliar alguém, olhem para as coisas boas também, faz aquele sanduíchezinho. Porque sempre no meio do rolê tem coisa boa ali que a pessoa está fazendo. E que é legal a gente reconhecer. Porque senão a gente está sempre achando que tá tudo errado. E fica mais ansioso e acaba travando no processo. Essa ponderação é importante da gente fazer com a gente. E essa autoanálise é tão importante quanto saber reconhecer que precisa de ajuda e receber ajuda. Porque às vezes a gente dá e tem medo de. Não consegue receber, não está pronto para isso. Quando recebe, buga, porque nunca recebeu. Então, aprender a receber é muito importante. E você merece. Esse merecimento é importante. Da mesma forma que tem que saber agradecer e receber o que vem de fora, entender que você é digno de merecer isso, porque você está aplicando e correndo atrás. Meu problema todo mundo tem. Até quem chegou no lugar que você acha que é o ideal, tá cheio de problema também. Que você nem sabe. Então, essa é a análise de coisas que eu vou
revisar esse perfil, alterar e ajustar a frequência e algumas coisas. É um ajuste que o essencial dá para fazer num dia e a construção de otimização vai sendo feita numa cadência aí, provavelmente do próximo quarto. Já no, em maio, a produção de conteúdo vai ser um pouco diferente. Vai ser mais storytelling, mais focado em mostrar como, né? Eu já entendi algumas coisas que funcionam no LinkedIn que vai me dar um trabalho. Essas imagens mais infográficas, mas com texto junto, porque só infográfico não é suficiente. Mas eu sinto falta das pessoas, de ver que as pessoas se enxergam, que elas estão aqui. Isso me incomoda nas experiências de comunidade, tudo muito corrido para a gente estar dizendo o que está fazendo. Comunidade é tipo um santuário que o tempo, ele é assíncrono, que o tempo que as pessoas estão ali, elas estão ali presentes. É para exercitar a presença. Então estejam presentes nos espaços de verdade, nem que seja 10 minutos que você puder, mas esteja presente. Esse é o pedido que eu faço. Porque pertencimento é um exercício mais de presença do que de validação, propriamente dito. Esses são os pontos de melhoria que a gente vai fazer. E seja autêntico. Vai dar bom e vai dar ruim também, por causa disso. Aprender com as pessoas, ouvir as pessoas, mas também se ouvir e se colocar. Nem cair no erro de falar demais, mas principalmente ouvir demais. Às vezes tá tudo bem, é só melhorar. E enquanto tem coisa para melhorar, quer dizer que a gente está evoluindo. Totopão, é isso aí que a gente tem para hoje. Bora colocar em prática tudo isso e melhorar nossa experiência de vida, não só de trabalho.